Bem, gente, continuando nossa série de vídeos, a gente vai agora falar sobre esfera, tá? Que também é um corpo redondo, assim como o cone que a gente tratou nas aulas anteriores. O Enem, normalmente, quando ele vai falar de esfera, ele cobra principalmente esses dois tópicos. Quando você tem uma esfera, tá? O volume dela se dá por 4/3 de πr ao cubo, sendo R o seu raio, né? O raio vai do centro dela até a sua casca, é assim que a gente chama. E a sua área, né? Sua área externa, tá? Que é dada por 4πr ao cubo. Não tem muita discussão assim como tem em cone. Aliás, tem, mas, no entanto, na prova do Enem, o que é mais abordado são esses dois tópicos aqui. E aqui eu tenho um problema. Eu tenho aqui 3 esferas, tá? Apesar do meu desenho não ter ficado muito preciso, eu tenho aqui 3 esferas. Elas estão todas juntinhas, tangentes às laterais de um cilindro e tangente uma a uma, tá? Então são 3 esferas, essa do meu aqui ficou meio torta, mas imagine que está tudo bem perfeitinho aí. O desenhar isso no quadro é um pouco complicado. E a ideia é, eu tenho aqui 3 esferas dentro de um cilindro e a pergunta é qual o volume do cilindro se o volume de cada esfera é 36 π centímetros cúbicos. Olha só, para calcular o volume de um cilindro, é para você saber que o volume de um cilindro se dá pela seguinte forma. Vou botar aqui por VC, volume do cilindro, ele se dá por πr ao quadrado, que é a área da base do cilindro, tá? A área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes a altura. É assim que se calcula o volume de um cilindro. Então, para eu determinar o volume dele, eu tenho que saber qual é o raio dele aqui e tenho que saber qual é a altura. Bem, gente, o raio da base do cilindro é o mesmo raio das esferas, não é verdade? Se isso aqui ó, é o diâmetro da esfera, que também vai ser o diâmetro do cilindro, então o raio da esfera vai ser o raio do cilindro. Então, se eu souber o raio da esfera, eu automaticamente ia ser o raio do cilindro, né? Mas eu preciso saber a altura. E a altura seria a junção de todos esses tamanhos até chegar lá ao topo, né? O diâmetro de uma, mais o diâmetro da outra e mais o diâmetro da outra. E aí, para saber essa altura, eu preciso determinar qual é o raio da esfera. Como o volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo, e a questão disse que o volume de cada esfera é 36 π, como é que a gente une essas duas informações? Se o volume é 36 π e ele é calculado por essa forma, então essa fórmula, que é 4/3 de πr ao cubo, ela tem que ser igual a 36 π. Não é verdade? E aí, ó, eu posso passar o 3 que está multiplicando, que está dividindo, perdão, multiplicando. Isso aqui vai ficar 4πr ao cubo igual a 36π vezes 3. Se a gente fizer essa continha aí, vai dar 108π. Eu posso passar o 4π, ó, que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, isso aqui vai ficar r ao cubo igual a 108π dividido por 4π. E aí, portanto, r ao cubo vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui, ó. 108 dividido por... Porque π vai cancelar com π, né? Então, é 108 dividido por 4, isso aí vai dar 27, né? Isso aí vai dar 27 centímetros cúbicos. E aí, o raio, esse cubo aqui passa para lá como raiz cúbica, então, portanto, o raio vai ser a raiz cúbica de 27, e a raiz cúbica de 27, isso aqui vai ser 3, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, o raio é 3, e aí, portanto, acabou, né? Porque se o raio é 3, isso significa que isso aqui mede 3, e isso aqui, ó, daqui para cá, mede quanto? Mede 6, que é o diâmetro, né? Porque o raio é do centro até a borda. De borda a borda, no caso, passando pelo centro, seria o diâmetro. Isso, portanto, vale 6. Aí aqui também, daqui para cá, vale 6. Daqui para cá, vale 6. E aí você tem uma altura de 18,
um raio da base de 3, jogou na forma, determina o volume do cilindro, que vai ser dado por volume do cilindro, vai ser π vezes raio ao quadrado e vezes altura, que é 18. Tá bom? Fazendo essa continha aí, a gente vai ter o quê? Ó? Vai ter 9 vezes 18. 9 vezes 10 dá 90. 9 vezes 8 dá 72. 90 mais 72, 162 π centímetros cúbicos. Se quiser trocar o π por 3,14, troca. Como aqui é uma questão discursiva, não tem necessidade de eu trabalhar isso. É só para explicar como juntar as ideias de volume em um problema que envolve esfera. Tá bom? Valeu, aguardo até a próxima aula.